Na semana de combate à obesidade, especialistas alertam para esta doença que atinge pelo menos 20% da população brasileira e que pode trazer uma série de consequências para a saúde. Nessa edição, você vai ver também o trabalho da Justiça Eleitoral para o segundo turno, que acontece no próximo dia 28 de outubro. Para evitar problemas, o ideal é que o eleitor aproveite esse período mais tranquilo para fazer o download do e-título. Tem ainda os investimentos em inovação e tecnologia na prevenção de incêndios que devem beneficiar todo o Ceará. O aplicativo do Corpo de Bombeiros vai agilizar o processo de vistoria de edificações. E o reconhecimento a empresas que absorvem a mão de obra de internos do sistema prisional como parte do processo de ressocialização. O selo Cidadania e Justiça é concedido às empresas e movimentos que trabalham para dar uma segunda chance aos detentos. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 10 de outubro, está no ar. Olá, boa noite. A gente começa esta edição do Jornal da TVC falando sobre obesidade, que se tornou uma epidemia mundial e atualmente é uma das maiores preocupações dos especialistas. Esse mal atinge atualmente cerca de 20% dos brasileiros e pode causar consequências diretas na saúde, como diabetes, hipertensão e colesterol alto, além de problemas cardíacos. A boa notícia é que o tratamento pode ser feito de uma forma saudável, mudando hábitos alimentares e, claro, sempre com acompanhamento profissional. Dados do Ministério da Saúde apontam que metade da população brasileira acima dos 18 anos tem sobrepeso e 1 a cada 6 pessoas está obesa. Na correria do trabalho, muita gente acaba tendo a primeira refeição na rua mesmo. É o caso da Vitória, que toma café da manhã nessa barraquinha no centro da capital. Café, sanduíche de frango, ovo frito. Será que é uma refeição balanceada? O bacana é que ela pelo menos inicia, né, o dia com uma boa refeição. No entanto, pelo menos substituir, não comer o pão todos os dias, substituir às vezes por uma tapioca, o outro dia por cuscuz. Evitar estar comendo os embutidos, né, que são os presuntos, apresuntados. Então, preferir sempre o ovo, o queijo nesses casos. E sempre fazer substituições, não comer todos os dias as mesmas coisas. O almoço também é na rua. Nesses casos, a nutricionista indica que a pessoa prepare a refeição em casa e leve para o trabalho numa marmita. Mas e a pressa? Dá um pouco mais de trabalho pelo fato do corre-corre do dia a dia, que você se acorda cedo, chega tarde. Aí você quer uma coisa mais rápida, né? Mais praticidade para ganhar mais tempo. Aí a gente opta mais comer fora. Nessa loucura que é a rotina de trabalho cada vez mais intensa, muitos brasileiros desencadeiam processos devido ao estresse e à ansiedade acumulados, favorecendo o acúmulo de gordura. Tanto pelo fator fisiológico, estresse oxidativo mesmo das células, tudo isso contribui, porque muda todo o fator hormonal, muda tudo isso, tanto para a mulher quanto para o homem. Né? Então, assim, esses fatores fisiológicos junto com os fatores também psicológicos. Então, às vezes a pessoa está estressada e desconta na alimentação, desconta no doce, né? Juntando esses dois fatores, sem dúvida, de estresse tanto oxidativo como também de estresse mental, aumenta o fator de obesidade. Para minimizar esses efeitos colaterais, muita atividade física, substituição de ingredientes e aumento da ingestão de fibras. O consumo de fibras ajuda tanto a melhora do trânsito intestinal, certo? Como a melhora da vida em si, a melhora do hábito saudável e, consequentemente, a perda de peso. Mas, em primeiro lugar, sempre pensando na melhora do hábito, na melhora da saúde. E peso, ele vem como consequência. Tem que manter o alerta constante. Olha, o Dia das Crianças, comemorado agora, na próxima sexta-feira, é a terceira data mais esperada pelos lojistas. O que não falta é a opção para a compra do presente dos pequenos, mas os pais precisam ficar atentos. Uma das dicas é observar bem o que está escrito ali na embalagem dos brinquedos, inclusive o manual de instruções, que deve vir em português, que é para facilitar a compreensão. Soraya Santos. Quem aí já brilhou os olhos ao entrar em uma loja de brinquedos? Nessa imensidão de opções, até os mais velhos se deixam levar pela magia do brincar. A aposentada Neta é uma dessas pessoas. Eu volto a ser criança novamente, já que na minha infância não tinha isso, né?
Neta é do município de Iracema, no interior do Ceará, e aproveitou a vinda à Fortaleza para pesquisar o presente do Dia das Crianças do sobrinho. E a aposentada, que tem como prioridade os preços, está atenta também às recomendações dos fabricantes. Tem cuidado, né, com as pecinhas, que não solte, que seja adequado para a idade dele. Tudo isso eu vejo. Na hora da compra, Camila considera os gostos da pequena Ingrid, de 3 anos. Mais fofinho, mais molinho, mais pelúcia, né, para ela, no caso. E na hora de comprar brinquedos, é importante verificar a idade indicada nas embalagens dos produtos. E mais do que isso, é preciso que pais e responsáveis acompanhem a brincadeira das crianças sempre que possível, já que alguns produtos não têm informado na embalagem que contém peças cortantes e pequenas. Para ajudar os clientes, esta comerciária revela que costuma perguntar a idade da criança. A gente já vai dizer que esse daqui que é o dedicado para aquela idade. O que se procura mais nesse período, procura muito brinquedos eletrônicos, tipo um teclado musical, um carro de controle, coisas que façam barulho. Questão do boneco transforme, nesse ano estão procurando muito. Mas, para os brinquedos que podem conter peças pequenas e cortantes que não são informadas pelo fabricante, o consumidor pode pedir reparação pelos danos. Nesse caso, há um claro desrespeito, né, à informação adequada, precisa, que é um direito básico do consumidor. Ele poderá abrir uma reclamação junto a um órgão de defesa do consumidor. Lembrando também que, como já vem com um vício claro, ele pode solicitar, inclusive, a troca do brinquedo por outro. As regras de arrependimento para compras online é de 6 dias a partir do recebimento do produto. A recomendação do PROCON é para que ele peça isso por escrito, quando assim for ofertado, para que ele possa ter a garantia de solicitar aquela troca dentro do que foi ofertado. Quem quiser tirar dúvidas ou fazer denúncias de abuso contra o Código de Defesa do Consumidor, o Procon Fortaleza fica na Rua Major Facundo, número 869, no centro. O atendimento também pode ser feito nos VaptVupt em Messejana e Antônio Bezerra. Pela internet, você pode acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza ou os aplicativos para tablets e smartphones. Tem ainda a Central de Atendimento ao Consumidor no número 151. O Corpo de Bombeiros, por meio da Coordenadoria de Atividades Técnicas, apresentou hoje os investimentos em inovação e tecnologia na prevenção de incêndios que devem beneficiar todo o Ceará. A tecnologia como aliada no trabalho de prevenção de incêndios. É um aplicativo apresentado pelo Corpo de Bombeiros que vai ajudar no trabalho preventivo e agilizar o processo de vistorias de prédios. As vistorias hoje são realizadas por tablet, não precisa mais que o bombeiro faça a vistoria, faça todas as anotações no papel, retorne ao quartel para digitar o relatório ou certificado de conformidade. No próprio tablet ele vai fazer tudo isso. Quando terminar a vistoria, ele atualizando o sistema, o cidadão já recebe por e-mail o seu certificado de conformidade ou relatório de irregularidade de acordo com o que tiver acontecido na vistoria. O aplicativo será instalado em tablets de trabalho dos bombeiros e dá celeridade às liberações de certificações expedidas pelos militares. O tenente Diógenes Freitas, um dos criadores do aplicativo, diz que a ideia é contribuir com o trabalho de prevenção. Antigamente, a gente levava até 4 dias para iniciar e terminar uma vistoria. Agora, no ato da vistoria, a gente consegue ter acesso a esse laudo de conformidade ou certificado de conformidade. Em 2 meses, na fase de testes do aplicativo, foram realizadas 600 vistorias. Economia de tempo, fundamental no trabalho de prevenção aos incêndios. O aplicativo é mais uma importante ferramenta no dia a dia de quem trabalha para evitar riscos de incêndios. São Paulo, Minas Gerais e agora o Ceará são os 3 estados beneficiados com o aplicativo. A gente viajou para São Paulo para saber como é que era feito no local, né, para a gente ter essa experiência de como é feito em uma outra corporação. Certo? Então a gente trouxe a ideia principal, a base da ideia deles, e a gente acrescentou algumas novas funcionalidades nesse aplicativo. A seguir, a gente mostra o trabalho da Justiça Eleitoral para o segundo turno das eleições, que acontece agora, no próximo dia 28 de outubro.
E você vai ver como ficou a central de atendimento do Tribunal de Justiça, que foi inaugurada no Fórum Clóvis Bevilacqua. O Jornal da TVC volta já. O Tribunal Superior Eleitoral acabou de divulgar os números consolidados da votação de primeiro turno nas eleições deste ano, com todas as urnas apuradas. Segundo a Corte, quase 80% da população foram às urnas no último domingo no Brasil e no exterior. A abstenção foi de mais de 20%, o maior percentual desde 1998. O foco agora é o segundo turno, que acontece no próximo dia 28 de outubro, para eleger o novo presidente do Brasil. Até lá, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará está disponível para tirar dúvidas dos eleitores e, acredite, ainda são muitas. Com o final do primeiro turno das eleições, o TRE fez um balanço positivo, com poucos problemas. O aplicativo e-Título foi utilizado por 2 milhões de pessoas nas sessões de todo o Brasil, mas muitos eleitores que deixaram para cadastrar os dados no dia do pleito encontraram o sistema do TSE congestionado e tiveram que utilizar o documento físico. Nós emitíamos em torno de 1.500 e-títulos uns 15 dias antes da eleição. Do sábado para domingo, mais de 70 mil. A procura ela é muito grande, porque também o eleitor deixa para a última hora. Se hoje ele quiser baixar, o sistema está perfeitamente funcionando e ele não vai ter problema nenhum para baixar o documento. Agora, na preparação para o segundo turno, a coordenadora de eleições do TRE Ceará afirma que sempre existem eleitores em dúvida se podem votar, mesmo não tendo votado no primeiro turno. Primeiro e segundo turno são pleitos independentes, eleições independentes, e aquele eleitor que não votou e nem justificou no primeiro turno, ele poderá votar e justificar ou justificar no segundo turno. Para aquele eleitor que não justificou, ele tem um prazo de 60 dias, então ele tem até 6 de dezembro para realizar a justificativa, comparecendo ao cartório eleitoral ou aí uma facilidade para o eleitor, ele fazer a justificativa de um modo online. Ela também explica que está tendo muita procura pelo cadastro de voto em trânsito, mas essa opção já foi encerrada. Porém, quem estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia 28 pode usar qualquer zona para justificar. A habilitação para o voto em trânsito, ela encerrou dia 23 de agosto e naquele momento o eleitor solicitava para votar em trânsito, que ele estava fora do seu município, sabia que está fora na eleição, ele solicitava para o primeiro e ou segundo turno. Então, quem queria votar em trânsito, o prazo já encerrou. E foram mais de 3 mil habilitações. E o que o eleitor deve fazer? Comparecer em qualquer sessão eleitoral instalada, onde ele esteja, principalmente em aeroportos, rodoviárias, que geralmente tem postos exclusivos de justificativa, em qualquer sessão eleitoral do país. Em relação à propaganda na rua, os candidatos já puderam voltar às atividades 24 horas após o fechamento das urnas. O mesmo vale para a divulgação na imprensa escrita e internet. Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão a partir do dia 12, se estendendo até o dia 26 de outubro. Olha, o Fórum Clóvis Bevilacqua conta agora com uma central de atendimento do Tribunal de Justiça. O equipamento deve reunir num só espaço os serviços de consulta de informações processuais e administrativas, protocolo e emissão de certidões. A nova central de atendimento judicial vai ampliar o atendimento aos serviços de consulta de informações processuais e administrativas, protocolos e emissão de certidões. Vários serviços judiciais no mesmo espaço. O atendimento centralizado ele tende a ser mais ágil, mais rápido, até porque as informações estão todas num só lugar. A central de atendimento vai padronizar os procedimentos, dando mais agilidade à resolução dos processos. Além do serviço de atendimento por telefone, agora serão mais 20 atendentes treinados e capacitados para o encaminhamento das questões. Os nossos funcionários são terceirizados e foram todos capacitados em rotina de protocolos, certidões, atendimento em qualidade. Na verdade, a gente já tem um know-how de 22 anos à frente do Telejustiça. Então, o Telejustiça encampou essa central. O atendimento acontece em horário comercial, de 8 às 18 horas. Aqueles que buscarem a central passarão por uma triagem para verificação dos documentos e depois serão encaminhados a um dos guichês. Nos primeiros dias de funcionamento, a média foi de 500 pessoas atendidas por dia.
O atendimento da Central da Justiça no Fórum Clóvis Bevilacqua também pode ser feito por telefone no número DDD de Fortaleza 85 3216 6000. O governo do Ceará, por meio da Secretaria da Justiça, homenageou hoje empresas que absorvem a mão de obra de internos do sistema prisional como parte do processo de ressocialização da população carcerária. A grande premiada da tarde foi a Solidariedade. O selo Justiça e Cidadania reconhece o trabalho de empresas e movimentos que se enchem desse espírito para ajudar na ressocialização dos internos do sistema penitenciário cearense. A gente vive numa sociedade totalmente voltada à discriminação das pessoas, mas quando você vê alguém, instituições ou empresas que queiram efetivamente ajudar a ressocializá-la, nós temos que aplaudir e nós temos que valorizar. Então, o selo da cidadania é para valorizar essas empresas ou essas entidades. As homenagens foram divididas em 6 categorias: promoção humana, educação, capacitação e qualificação profissional, arte, cultura e lazer, trabalho, emprego e renda, assistência aos adictos e direitos humanos. O sistema penitenciário cearense possui cerca de 21 mil detentos e ainda é um desafio fazer a ressocialização de toda essa gente. O selo Cidadania e Justiça vem para mostrar a relevância do trabalho de empresas e movimentos que atuam para dar uma segunda chance a essas pessoas. Se for uma ação simplesmente ali do executivo, do judiciário, somente restrito a esse âmbito do Estado, isso fica com menos chance de ter sucesso. Quando a sociedade entra, né, o setor produtivo, as empresas, as instituições, quando eles entram, é uma força insubstituível, né? Não tem nem dinheiro que pague. Então a gente precisa disso para garantir a recuperação das pessoas. A Tatiana é do movimento Coaches por um Ceará Pacífico, que realiza um trabalho com mulheres. O projeto foi homenageado na categoria Promoção Humana, um reconhecimento pela transformação que a iniciativa causa na vida das pessoas que estão cumprindo medidas penais. A gente trabalha a questão da autorresponsabilidade, perdão, sonhos, são temas que fazem elas refletirem, né? E o que a gente tem tido de resultado é que muitas dizem, agora eu consigo, voltei a sonhar, voltei a acreditar. Algumas nem tinham consciência da responsabilidade que tinha sobre os atos que tinham cometido, né? Então a responsabilidade vem naquela hora, né? E ela disse, não, realmente eu tenho responsabilidade sobre isso, mas eu me perdoo, ou eu perdoo, normalmente tem outra pessoa envolvida. Então a gente trabalha como se fosse uma restauração do ser humano. Bacana, né? No próximo bloco tem o prazo de inscrições do Bolsa Atleta, que vai beneficiar esportistas a partir dos 12 anos de idade. E na segunda reportagem especial da série Álbum de Família, a gente mostra como é o novo começo de vida para quem terminou um casamento e agora precisa dividir todo o patrimônio que foi construído ao longo dos anos. É daqui a pouco. Termina nesta quinta-feira o prazo para as inscrições do programa Bolsa Atleta. O cadastramento começou no dia 2 de outubro e pode ser feito no portal do Ministério do Esporte. O benefício inclui as modalidades de rendimento nacional, internacional, institucional e estudantil, além do Bolsa Técnico. Antônio Carlos é paratleta. Há 20 anos ele pratica tênis de mesa e tem se destacado nesse esporte, sendo campeão nacional em 2006, dentre outras conquistas. O cearense recebe o benefício federal do Bolsa Atleta, que garante a permanência do esportista na disputa por novos desafios. A gente se sente mais, digamos assim, com uma certa obrigação, porque é complicado hoje um para-atleta, é complicado o atleta em si, mas principalmente o para-atleta, né? Que a gente já não tem tanto apoio. E com esse incentivo do governo federal da Bolsa Atleta, abriu muito o leque de participações dentro do Brasil todo para conseguir atingir o objetivo da Bolsa. Quem tem interesse em receber o Bolsa Atleta precisa literalmente correr, porque as inscrições para o benefício terminam amanhã no site do Ministério do Esporte. São 12 parcelas que variam o valor dependendo da categoria praticada. O patrocínio é concedido nas categorias Atleta de Base, Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpica Paraolímpica. Atualmente no Brasil são mais de 5.800 jovens que recebem o benefício do Bolsa Atleta. O Ceará também possui um projeto semelhante, é o Bolsa Esporte. São mais de 1.700 jovens inscritos e o governo ainda deve abrir até o final do ano mais 4.000 vagas. Aqui no estado, o auxílio é dividido em 3 categorias.
O nível 1, ele requer do atleta que ele esteja na idade escolar e que esteja praticando a modalidade pelo menos 3 vezes por semana. Ele não requer resultados expressivos a título de estado. Já o nível de 2 e 3, não, já requer um certo resultado a título estadual. Eles têm que estar entre os 6 ou 10 melhores do ranking. Isso é chancelado pela federação da respectiva modalidade. Benefícios como estes são um incentivo para quem vê no esporte uma forma de mudar de vida e deixar as dificuldades para trás. A partir do momento que você pode oportunizar para uma criança de baixa renda, que é o foco do nosso programa, a manutenção de uma prática esportiva através de um auxílio que ele pode pagar o seu transporte para a competição, comprar um tênis, pagar uma inscrição, comprar um material esportivo ideal para a prática esportiva, você mantém esse atleta na prática esportiva e retira ele principalmente dessas mazelas maiores que a gente vai aumentando aí na sociedade com relação à criminalidade, à violência, etc. Você tem que gostar do esporte, você precisa acreditar que você é capaz e assim, não pelo fato só do apoio em si, mas também de uma qualidade de vida que o esporte te dá. É isso aí. Hoje, na segunda reportagem da série Álbum de Família, a gente vai mostrar histórias de quem terminou um casamento e agora precisa dividir o patrimônio que foi construído ao longo dos anos. O acordo entre o casal nem sempre acontece e às vezes é preciso recorrer à justiça. Nessa hora, muita gente procura o trabalho da Defensoria Pública. Romana foi casada por quase 2 anos. Durante esse tempo, o casal adquiriu bens, mas na hora do divórcio não conseguiram chegar a um acordo. A família dele começou uma pressão psicológica por conta de um inventário do pai dele, que era uma quantia muito alta e que eu teria direito, né? Porque tudo foi assinado após o casamento. Mas eu sempre disse, olha, Arnaldo, esse dinheiro é teu, ele não é meu, entendeu? Mas mesmo assim entrou essa questão complicada e aí eu acabei fazendo o quê para ter paz? Eu acabei abrindo mão de tudo. Segundo o IBGE, em 2016 foram registrados mais de 1.095.000 casamentos civis. No mesmo período, 344 mil terminaram em divórcio, um aumento de quase 5% em relação a 2015. No começo é mares, flores, mas depois os homens mostram quem realmente são, né? Já estava deixando eu passar necessidade, não estava querendo pagar aluguel. E eu engravidei na época e quando eu estava com 6 meses de grávida, eu descobri que ele tinha outra mulher. Na hora do casamento, é tudo perfeito. A igreja, o padre, juras de amor e até a aliança para selar o compromisso. Ninguém nunca imagina que um dia pode dar errado. Quando você sai da igreja, o casamento segue. Às vezes, não é o que você pensou e vem o divórcio. Mas ao longo desse período, o casal construiu um patrimônio e é preciso dividir os bens. Esta defensora pública explica que o casal escolhe o regime de bens na hora da habilitação do casamento, para evitar no futuro uma batalha judicial. Quando é uma comunhão parcial de bens, por exemplo, que é o regime legal, que é o mais comum no Brasil, todos os bens adquiridos onerosamente após o casamento, a união estável, se dividem de maneira igualitária. Mas os que foram adquiridos de maneira gratuita, leia-se doação ou herança, é de cada um. Já na comunhão universal, qualquer bem antes ou depois do casamento, a título gratuito ou a título oneroso, tudo vai ser partilhado. Então, assim, eu estou dando só um exemplo, mas existem diversos regimes de bens que tratam dessa divisão de maneira diferenciada. Quando existe comunhão total de bens e o casal não entra em acordo, o processo segue para a justiça. Nesse caso, a decisão passa para as mãos do juiz. De acordo com a diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, é preciso analisar todos os lados. E diferente do que se imagina, os filhos não fazem parte desse contexto. Sempre as pessoas vêm e dizem assim, doutor, eu me casei um tempão, estou com os meus filhos e vou ter que dividir a casa. E os meus filhos não têm direito à casa? Filho só tem direito a patrimônio dos pais quando os pais morrem. Que aí a gente não está mais tratando de direito de família e nem de partilha de bens. Nós já entramos no direito das sucessões. Porque aí a gente já está tratando de herança. Não é o caso. Romana hoje reconstruiu sua vida, mas enfrentou dificuldades financeiras por abrir mão dos direitos. O conselho que eu dou é que, a partir do momento que você decide ter uma vida a dois, tudo tem que ser partilhado, né? E quando não dá mais certo, porque deu certo, mas depois cada um para o seu lado. Eu acho que você deve sim lutar pelo que você quer.
Amanhã, na terceira e última reportagem da série Álbum de Família, você vai ver como é feito o trabalho de mediação de conflitos para evitar que o casal enfrente uma verdadeira guerra na justiça. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. A gente se despede saudando você que nos acompanha das cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririaçu, Crato ou Missão Velha, aí na região do Cariri. A partir de hoje, 10 de outubro, a TV Ceará está sendo transmitida em sinal digital no canal 5.1. É mais qualidade de imagem e som aí na sua casa. Uma honra pra gente que faz a TVC estar com vocês todos os dias. Muito obrigado, bom descanso e até amanhã.